O Brasil é um país de baixo nível de confiança. O que isso significa? As pessoas não confiam umas nas outras aqui. E o fruto disso tá em diversas formas. Tá vendo todo mundo falando sobre as bets aí? Que todo mundo fala assim, nossa, olha que errado esse influenciador, cara, que fica divulgando o jogo do Tigrinho. Mas e você, se tivesse recebendo a proposta de 5 milhões? De 50 milhões, como foi com o Felca? Você não falaria sobre o Tigrinho? Você não ficaria balançado? Não, mas eu tenho minha moral, minha conduta. Até parece uma maleta de dinheiro na tua frente falando pra você fazer assim. Faz só um story, mano. Um story por dia, colocando esse link. E quem quiser, vai lá e clica. É crime fazer isso? Não é crime fazer isso. E aí? Clica quem quer, não é verdade? Tá entendendo onde vai as coisas? E aí, de acordo com essas movimentações, também vai outros níveis de abaixar a confiança. Porque as pessoas querem garantir cada uma delas. Eu quero garantir a minha vida, você que garanta a sua. E se eu tiver que pisar na tua cabeça pra poder chegar ali, é você que tava na frente, é um problema seu, tá? Então, eu tava vendo uma notícia agora que é sorteio de Dia das Mães promovido por Prefeitura do Maranhão causa polêmica após secretária sortear a própria mãe. E já não é a primeira vez que isso acontece, segundo a notícia aqui. É algo recorrente. Você entende que cada um tá querendo salvar o seu aqui nesse país? E por isso o nível de confiança tem ficado cada vez mais baixo? Você tá conversando com uma pessoa, olhando nos olhos dela, ela diz que sim, mas na cabeça dela ela diz que não. Ela é incapaz de dizer que sim, porque tem medo dos impactos sociais que podem acontecer a partir daquilo. Por isso que as pessoas pedem sua personalidade. As pessoas não têm culhão o suficiente de falar não e vivem dizendo sim para coisas que elas inclusive repudiam, né? E é por isso que fica sempre o baixo nível de confiança. E como é que você vai sobreviver no meio de tudo isso, cara? Como é que a gente pode fazer alguma coisa no meio de tudo isso? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei falar coletivamente, né? Ah, e se todos nós juntássemos para fazer alguma coisa. Não sei, cara, sabe? Eu realmente não tenho pensado numa solução para isso. Mas eu penso numa solução que é para nós individualmente, que é perder um pouco nessa cisma e dessa pira de uma perspectiva materialista nas coisas da vida, tá? Você parar de achar que quando você conseguir dinheiro, você vai atingir sua plenitude, inclusive intelectual, espiritual, psicológica e conceitual sobre a realidade. É o que acontece com a maioria das pessoas, cara. É um povo ganhando dinheiro e mentalmente, psicologicamente, a nível de entendimento, fica no mesmo lugar. É isso que tá acontecendo. Você vê que as pessoas não têm um critério profundo acerca das próprias coisas, um juízo de valor aprofundado, que entende o quanto o impacto social pode existir a partir de uma escolha individual, o quanto a tua escolha por si só pode impactar a vida do teu irmão, dos seus filhos, da tua mulher, do teu esposo, da tua mãe. Às vezes a gente acha que não vai impactar. Às vezes a gente acha que uma escolha que eu tô fazendo pra mim só compete exclusivamente a mim. E infelizmente não é assim que funciona a realidade. A gente sabe que uma coisa tá sempre conectada da outra. Inevitavelmente e invariavelmente. Então talvez uma das formas da gente poder mitigar uma problemática social é cada um fazendo o seu. O que é cada um fazendo o seu? Amadurecendo. Você amadurecer a partir de um processo de que entenda de que as coisas efêmeras são efêmeras, coisas eternas são eternas, tá? Parece falar bonitinho demais, parece falar muito assim. E é por isso que eu sempre tô falando pra vocês aqui sobre a questão do dinheiro e do trabalho. Eu não quero que vocês enxerguem a questão do dinheiro, do trabalho, do sucesso, da grana no bolso propriamente falando, como se fosse o seu clímax. Como se aquilo fosse trazer a sabedoria que você precisa pra poder, inclusive, lidar com o dinheiro. Não é assim que funciona. A pior coisa que eu acho é conversar com uma pessoa e ela ter um entendimento das coisas da vida como um pires. Você falar A e a pessoa, por que quer falar B? Ela entender B. Ela fala assim, não, mas é que você quis dizer isso aqui, e a pessoa fica meio eucentrista para as coisas. A pior coisa que pode acontecer, você conversar com alguém e a pessoa não entender uma coisa que é básica. Você fala A e a pessoa não entender aquilo. É a coisa mais miserável que pode acontecer pra gente ser humano. Por que é a coisa mais miserável? Porque a gente, quando ser humano, tem por necessidade e capacidade a abstração acerca da realidade. Ora, se eu não consigo fazer uma leitura da realidade à minha volta, quem sou eu, pô? Eu sou um animal, como outro qualquer. Eu tô vivendo só por reflexos instintivos e sociais. Você percebe? Então o movimento social que tá acontecendo, que eu acho mais agradável, eu vou ser levado. Aquilo que eu não acho tão agradável assim, não vou ser tão levado assim. E é assim que é bom viver? Tem aquela parada do homem massa do Ortega y Gasset, né? Que ele fala, e também tem vários outros conceitos daquela pessoa que não tem uma personalidade formada, pô.
A pessoa que tem uma personalidade fraca, ela sempre tá dentro da trend. Ela quer a trend. Você entende? Pra poder se estabelecer na humanidade e ser, inclusive, aceita. Por isso que a maioria das pessoas se calam diante dessas coisas. Imagina o seguinte. Por que que a Virgínia teve aquele tratamento que ela teve lá na CPI e teve vários outros casos lá de pessoas que participaram da CPI que os caras lá faltaram quebrar a cara daquela pessoa que tava lá em cima? Porque elas sabem que a Virgínia ela tem um canhão informativo na mão e que ela influencia as pessoas. E a partir daquela influência, ela pode mudar, inclusive, o aspecto político do país, pô. Você acha que a Virgínia é claramente de direita, todo mundo sabe disso. Você acha que ela não tem um poder absurdo quando ela fala assim, eu vou apoiar Bolsonaro nas eleições? Você acha que aquilo não pode acontecer? Um movimento que faz com que o Bolsonaro, ela tem mais de 30 e tantos milhões de seguidores, ela não pode culturalmente dar uma mexida em relação ao país? Claro que pode, e todo mundo sabe muito bem disso, tá? E aí que é aquela coisa, quem é que vai se levantar ou se posicionar de maneira contrária a uma pessoa que tem evidência? É muito difícil, cara. A pessoa tem que ter muito culhão. E o culhão reside na personalidade. É da pessoa que entende que existe o certo, existe o errado, e ela tem que ter uma escolha, independente para cada lado. Não tô fazendo esse juízo de valor, tá? E também não tô falando que a Virgínia é uma vilã e tudo mais. Não é isso que eu tô falando. Entendam que, de tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô falando sobre amadurecimento da personalidade. Você saber quem você é nessa merda desse país, dessa vida, porra. Porque se você ficar nessa merda, você vai ser que nem esses seguidores que ficam lá na frente do Rancho Maia, esperando aquela oportunidade, se reduzindo a miserável, perdendo toda a sua personalidade, toda a sua história, toda a sua biografia, pra poder, na frente de um story, ficar rebolando e falando assim, cara, olhem pra mim, olha como eu sou interessante, olha como... A pessoa se reduz a nada. Ela se reduz a absolutamente nada, a fim de uma simples migalha na boca. Vai, pega aqui, ó, sua migalhinha aqui. Agora vai, sai daqui. O que é sua migalha? São seguidores. Vai lá agora fazer a propaganda lá pra Shopee, fazer da Bet, da puta que pariu, não sei. Essas propagandas que a galera faz. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Uma coisa é você ter a sua personalidade, a partir dela você cultivar a tua galera, você fazer as coisas acontecerem na sua vida, mas você negar a tua própria personalidade em troca de algum tipo de moral social que seja, isso é uma merda, porra. Isso é uma merda. Quando eu decidi criar esse canal aqui, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é, velho, eu não vou me prostituir, porra. E por isso que eu tive que me estruturar profissionalmente, financeiramente, pra poder dar espaço. Ter certeza que se um seguidor chegar aqui e me xingar, eu xingo de volta, mando tomar no cu e foda-se. Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Eu não sou refém de um contexto que eu vejo que, inclusive, muitos youtubers, influenciadores são reféns, pô. Que é o medo de ser você mesmo. Você tem que ser você, mas com muita cautela e com muito cuidado. Você tem que ser você numa medida que te cabe. E que você pode ser aceito. E não necessariamente por você ser você. Tá dando pra entender? Então, assim... No que reside o ganho da confiança de volta nas pessoas? Saber que cada um é cada um. A pessoa, ela é a pessoa mesmo ali. Como é que você se diferencia uma das outras pessoas? A partir do não que você é capaz de falar. Mas se você fala o mesmo não que todo mundo tá falando por medo, eventualmente, de uma represália. Você entende? Pra mim, essa é a forma da gente recuperar a nossa confiança uns nos outros e fazer com que esse país melhore de alguma forma. É fazer com que as pessoas fortaleçam sua personalidade a partir de um processo de amadurecimento. Beleza? E é isso. Eu acho que já é o suficiente nesse vídeo aqui, nesse tema. Eu não queria entrar nesse tema das bets, nesse tema de, sabe, essa coisa assim, porque, velho, eu acho que todo mundo já falou tudo que tem pra falar aí. Eu acho que eu também falei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é @instadoyuri, me segue lá. Falei um pouco sobre essa parada, mas é isso, é muito da questão do juízo da pessoa, a pessoa também querer enxergar a verdade, não quer enxergar a verdade, o que ela acha que é verdade, o que ela não acha. Então, tem todas umas variáveis, né? Então, assim, acho que cada um segue aquilo que acredita, mas seria muito interessante se a gente fosse honesto com a gente mesmo em relação às coisas que a gente acredita. Beleza? Tamo junto, um abraço, é tudo nosso. Se inscreve aqui no canal. Não se esquece, amanhã tem vídeo novo.